dentro de um mercado que fomenta muito o uso desses métodos, de um mercado que se movimenta muito dentro dessa atuação que privilegia a autonomia privada, ou seja, as pessoas privadas decidindo seus próprios problemas. É claro que isso traz uma série de questões a debate, por exemplo, o custo de uma ação judicial nos Estados Unidos, mas também questões relacionadas a toda uma cultura que privilegia mesmo a autonomia privada, algo que a gente vem aprendendo aqui no Brasil e ganhando mais espaço a cada ano. Então, passo a palavra para você e peço que você nos fale um pouquinho como funciona o mercado americano de mediação e arbitragem. Obrigada, Roberta. Bom dia, senhoras e senhores. Primeiro, eu queria agradecer a Roberta pelas gentis e muito exageradas palavras a meu respeito, mas eu queria parabenizar a Associação de Comércio Exterior do Brasil, na pessoa da Roberta, pela organização desse primeiro seminário de negociação, mediação e arbitragem do comércio exterior. Para mim, como uma advogada de arbitragem, é sempre uma alegria participar de eventos como esse, que reúnem empresários e representantes de empresas e operadores do direito como uma forma de diálogo e de troca de experiência. E quando eu digo troca de experiência, eu falo não só do ponto de vista do advogado falando de arbitragem, mas também do advogado de arbitragem e de disputas, entendendo quais são as reais necessidades dos empresários brasileiros, né? Queria também, antes de começar, agradecer de novo a Roberta pelo convite que me foi feito para participar desse painel. É uma honra estar ao lado, ainda que virtualmente, de pessoas do Bruno Nunes, do Luiz Cascaldi, que são pessoas que eu tanto admiro, com quem eu tenho tanto a aprender. Como antecipado pela Roberta, coube a mim trazer a tarefa de trazer um pouquinho da arbitragem nos Estados Unidos. Eu não vou me ater a questões essencialmente técnicas de um procedimento arbitral, mas eu pensei em trazer questões de arbitragem que devem ser levadas em consideração por empresários brasileiros fazendo negócios nos Estados Unidos e por que no final das contas a arbitragem se mostra como uma medida mais adequada, célere e menos custosa do que o Poder Judiciário. Pegando um gancho na apresentação que foi feita pelo Luiz, eu acho que como premissa, eu acho que é muito interessante assim, pensar na arbitragem na arena internacional, não só como uma cláusula meramente jurídica para resolver uma disputa, mas especialmente no contexto de um contrato internacional, uma cláusula de arbitragem entra na equação econômico-financeira do contrato, na medida em que a arbitragem evita conflitos, ou no mínimo ela pode delimitar conflitos, o que é essencial para a manutenção de relações comerciais a longo prazo. Ela é neutra em relação aos países de origem das empresas envolvidas, dirimindo eventuais divergências culturais e diferentes expectativas das partes que podem ser geradas pela origem, né, do país de onde elas vêm, e é eficaz, não só em termos de tempo, mas também em termos de custo de procedimento. Eu queria pensar, assim, eu queria começar pensando num exemplo, pegando um exemplo que foi feito pelo Luiz, adaptando um pouquinho, pensar num exemplo simples de uma empresa brasileira fazendo um contrato com uma empresa americana para venda de um produto na China, que é produzido na China. Sem uma cláusula arbitral bem definida, as partes vão ter uma dificuldade, e o problema é que essa dificuldade pode surgir quando já tiver uma disputa, ou seja, por uma questão de natureza humana, as partes não vão querer colaborar para chegar a um consenso, mas elas podem ter uma dificuldade para entender qual que é o poder judiciário de qual país que vai ter jurisdição e poder para resolver aquela disputa, em qual idioma, qual que é a lei aplicável, e ainda que as partes tenham definido, cheguem ao consenso de que, vamos lá, o judiciário americano vai decidir aquela disputa com base nas leis de Nova York e no idioma inglês. Poderia, ainda assim, existir uma percepção equivocada ou não, mas acho que é também da natureza humana existir essa percepção, da empresa brasileira achar que pode existir uma falta de neutralidade do judiciário americano em favor da empresa americana. E é por isso... E é nesse contexto, e é com esse pano de fundo que eu queria iniciar, caminhar para o contexto específico norte-americano. Porque dentro de um contexto de negócios internacionais, é muito importante que as partes tenham uma confiança no mecanismo de solução de disputa
e que aquele mecanismo vai ser eficiente e ele vai ter credibilidade, seja para que aquele mecanismo seja respeitado pelas partes, seja para que disputas sejam evitadas, né? Porque se as partes sabem que aquele mecanismo é eficaz e vai gerar uma decisão que vai ser exequível, as partes inclusive podem, no balanço de prós e contras, deixar de iniciar uma disputa, e a gente sabe que poucas coisas são piores para um empresário do que gastar dinheiro com advogado de disputa, né? Eu falo isso com conhecimento de causa porque eu sou uma advogada de disputa, infelizmente eu sei o que é isso para as empresas. Mas